Quero dar boa tarde, boa noite, eu não sei direito o que é que eu dou, não é? Mas eu quero dizer que é bom a gente estar de volta. Falei isso de manhã, estou falando agora à noite. A gente ficou 20 dias de férias e retomamos hoje as atividades da igreja. Ou seja, a partir de amanhã, contem com o seu pastor de volta. Estou aqui, o que deve nos períodos que tem aí no boletim de atendimento e de assistência. Emílio e o pessoal tocava e cantava aqui sobre ele nos ajuda a carregar a cruz. Você lembra que a gente cantou isso aqui? Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Pois popularmente a gente fala que cada um tem sua cruz, né? Tem isso? A mulher que tem um marido alcoolista, ela diz assim: esse homem é minha cruz. Já ouviu alguém dizer isso? Já, não já? O pai que tem uma filha descabeçada, o pai chega e diz assim: essa menina é a minha cruz, não é? E por aí vai. A gente costuma inventar cruzes de tudo que é jeito, na verdade. A pergunta que talvez eu devesse fazer hoje, após esse cântico, para a gente refletir um pouco, qual é a cruz do cristão? Que a gente cantou: ele nos ajuda a carregar a cruz. Qual é a cruz do cristão? Lembra quando Jesus disse que aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e a cada dia me siga. Essa é a cruz do cristão. Não é o pai alcoolista, não é a irmã desmiolada. A cruz do cristão é ele próprio. É o seu eu, aquele eu pecaminoso, cabeçudo, teimoso. Essa é a cruz do cristão. É o seu eu. Não está lá fora a cruz do cristão. A gente costuma transferir que os nossos problemas são os outros, né? Mas na linguagem do reino de Deus, a cruz do cristão é ele mesmo, que ele tem que renunciar, dizer não, e todos os dias tomá-la e seguir a Jesus. Essa é a cruz do cristão. O tema desse ano é justamente sobre isso. A gente vai falar sobre o compromisso do cristão, não é? O cristão nem sempre tem vitórias. Às vezes o cristão tem derrotas. Mas não vocês. Vocês são cristãos diferentes, não é verdade? Aqui ninguém tem derrotas. Ninguém nunca teve derrota. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem já teve derrota, porque eu sei que eu vou me frustrar. Ninguém vai levantar a mão. Todos vocês são vitoriosos. Nunca tiveram uma derrotinha sequer. Não é verdade? Ninguém nunca teve derrotas. A gente passou o ano de 2015 somente com vitórias, não foi assim? Você olha para trás, vê o ano de 2015 e você diz assim: yes, só vitórias, nenhuma derrota. Foi assim? É meio complicado, não é? Meio complicado. O que fazer com as nossas derrotas, com os nossos atropelos, com as nossas desventuras, com as nossas quedas, com os nossos erros? O que fazer quando fomos piores do que melhores que gostaríamos de ser? O que fazer com isso? Não é? Eu acho que
Quando a gente está começando o ano de 2016, talvez seja bom a gente pensar um pouquinho, né? O que a gente vai fazer com os erros, com os desacertos de 2015? Quem sabe para não repeti-los em 2016. Daí eu quero convidar você a ler um texto comigo. É Josué 7,7. Não sei se dá para a gente projetar, mas é um texto fácil. Josué 7,7. Encontrou? Josué 7,7. Se você não encontrou, está ali já projetado. Diz assim, Josué 7,7. Disse Josué: Senhor Deus meu, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Agora vê o versículo 10. Dá para projetar o 10? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Josué está dizendo assim: Senhor, a nossa derrota foi tão grande que era melhor a gente nem ter entrado na briga. É isso que Josué está dizendo. Nossa derrota foi tão vergonhosa que era melhor a gente nem ter atravessado o Jordão. Era melhor a gente ter ficado do lado de lá. Deus olha para Josué e diz assim: não fique caído, Josué. Vocês apanharam, mas levanta-te. É a palavra de Deus para Josué. Aprenda com seus erros, siga. Pensou Deus dizendo isso? Parece mais livro de autoestima, não é? Hein? Parece mais esses livrinhos que a gente compra em livraria de rodoviária, por exemplo, né? Aqueles livrinhos que coloca você lá em cima. Você não é nem lá essas coisas. Você lê, você acha que é, né? Porque o livro te enche tanto, você fica tão cheio de si. Mas é interessante quando a gente lê essa história de Josué. Se você lembra da história, é o seguinte. Deixa eu contar essa história rapidamente, para depois a gente tirar algumas lições aqui, bem rapidamente. Moisés foi o grande líder. O povo estava há mais de 400 anos aprisionado no Egito. Deus levanta Moisés e faz Moisés sair da escravidão egípcia sob o domínio de Faraó. Moisés então conduz o povo numa viagem que possivelmente poderia demorar 40 dias, mas ela demorou 40 anos. O percurso que Moisés fez certamente não passaria de 40 dias, se feito bem feitinho. Mas Moisés levou 40 anos. Eu acho que Deus nesse período quis treinar o povo. E às vezes Deus faz isso, ao invés de nos dar uma coisa muito rapidamente, Ele dá uma segurada, Ele diz: não, eu quero treinar você um pouco, eu quero dar uma boa disciplinada em você, eu não quero que você entre na terra prometida da forma como vocês estavam vivendo no Egito, e aí eu vou dar uma limpada nesse povo, dar uma burilada no povo, uma purificada no povo.
E Moisés, por conta disso, durante 40 anos sofreu muito com as reclamações do povo, com os queixumes do povo, com o coração duro do povo. E Moisés teve uma época que ele não aguentou mais. Deus mandou ele tocar na rocha para dar água, ele feriu a rocha. E Deus ficou bravo agora com Moisés. Ele disse: olha, esse povo entra na terra, você vai avistá-la, mas não vai pisar nela. Essa é a história, não é isso? Moisés então morre. E quem sucede Moisés? Quem assume a liderança no lugar de Moisés para entrar na Canaã, na Palestina, no Israel, que você vê tantas notícias dia após dia. Quem assume a liderança do povo depois de 40 anos para entrar na terra é justamente Josué. Josué atravessa o Jordão, não é isso? Enfrenta Jericó, uma cidadela, e vence aquela batalha de uma forma majestosa. E Deus havia dito a Josué e ao povo que não pegassem absolutamente nada de Jericó. Mas tem sempre alguém que desobedece. Alguém resolveu pegar uma capa, barra de ouro, barra de prata e um escambau. Quando Josué foi dar continuidade à conquista das outras terras, e a próxima terra era a terra de Ai, era tão fácil a batalha, que os soldados de Josué disseram a ele assim: olha, basta ir só com 2, 3 mil homens, que a gente ganha, não precisa levar o povo todo. E Josué foi com esses 3 mil homens aproximadamente e perdeu a batalha. Perdeu a batalha. Levou uma pisa. Destroçaram aqueles 3 mil homens que Josué levou para conquistar a cidade de Ai. É quando Josué chega para Deus e diz assim: Deus, por que você fez o povo passar o Jordão então? Para que você nos entregasse nas mãos dos amorreus, para que a gente viesse perecer aqui? Era melhor ter deixado a gente antes de atravessarmos o Jordão. Josué estava com o espírito derrotista. Josué estava desapontado com Deus pela derrota. E às vezes a gente fica desapontado com Deus pelas derrotas, não fica? A gente espera algumas respostas de oração, não vem. A gente espera algumas manifestações do Senhor, não acontece, não é? E a gente começa a ficar desapontado. Josué estava desapontado. E Deus chega para Josué e diz assim: levanta-te, ou seja, não desista pela derrota. E Josué levanta. Como que a gente pode aprender com os erros? Quais são as lições que a gente pode tirar dessa história de Josué? Talvez seja a grande pergunta, até porque você pode olhar para 2015 e dizer assim: o que é que eu faço com os meus erros? Vou repeti-los em 2016? A ponto de você pensar assim: já vi essa história das coisas estarem se repetindo com você? Ou você pode aprender com os seus erros? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, para que você consiga aprender com os seus erros, que é tão difícil. A gente costuma se ver repetindo os nossos erros e os nossos fracassos por muitas vezes. Você sabe o que eu estou dizendo, não sou eu. Talvez a primeira lição que a gente pode aprender é que, na maioria das vezes, nós somos os causadores dos problemas. Você concorda ou discorda comigo?
na maioria das vezes, nós somos os causadores dos problemas. O erro de Josué foi não consultar a Deus e simplesmente foi com 3.000 homens tentar derrotar os amorreus na cidade de Ai. O erro de Acã foi não obedecer a Deus. Deus tinha dito: não pega em nada, não tira os despojos, deixa tudo lá em Jericó. Eu não quero que vocês se envolvam com nada desse povo perdido. Aí a gente começa a pensar assim: quantas vezes você e eu não consultamos e desobedecemos a Deus? O resultado é que a gente cria problema para nós mesmos. Eu acho que aqui é uma das lições de como a gente aprende com os nossos erros. É que na maioria das vezes somos os causadores dos problemas. Nunca é o outro, nunca é sua esposa, nunca é seu filho. Muitas das vezes o causador é você. Nunca é seu pai, nunca é sua mãe, o causador é você. Pensa comigo. Como que a gente aprende com os erros? É que os erros, normalmente eles têm uma causa, e essa causa sou eu e é você, nunca é o outro. Aprenda isso. Talvez uma segunda lição é que há problemas que podem ser evitados. Há problemas que podem ser evitados. Josué foi displicente em analisar o caso lá de Ai. Veja o versículo 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo este povo. Ele foi displicente. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Ele achou que com meia dúzia de gente poderia descer, invadir a cidade e conquistá-la. Ele ouviu e displicentemente se lançou na cidade de Ai. Acã, por sua vez, pegou algo que não lhe pertencia. Ele poderia ter evitado. Se a gente é sincero, a gente vai reconhecer que muitos dos problemas que a gente enfrenta poderiam ser evitados. Por exemplo, se a gente estudasse todos os dias, a gente não repetiria de ano. É uma coisa muito simples, não é? Se a gente não tivesse uma melhor economia doméstica, talvez a gente não tivesse na pindaíba. Coisas do tipo. Tem muitas coisas da nossa vida, pessoal, familiar, profissional, que a gente pode evitar. Josué poderia ter evitado, Acã poderia ter evitado, mas eles não evitaram. E fez 3.000 homens perecerem numa guerra. Há problemas que já poderiam ter sido resolvidos. É uma outra lição. Há problemas que já poderiam ter sido resolvidos. Quando Israel foi derrotado perante Ai, Acã já poderia ter chamado Josué e dito: olha, eu fui o culpado por roubar aquilo que não me pertencia. Mas pelo contrário, ele esperou todo o processo até ser indicado como culpado. Deus fez uma estratégia e orientou Josué até chegar na família de Acã e até no lar de Acã. Mas se ele se antecipasse, ele poderia ter evitado aquele erro catastrófico. Pensa comigo. Há problemas que já poderiam ter sido resolvidos. A gente poderia antecipar a resolução de muitos problemas. A gente vai deixando, e daqui a pouco o volume é tão grande que não tem como ser resolvido. Então procure resolver as coisas quando elas chegam. Não vá postergando, prorrogando. Outra coisa, se possível, não repita o mesmo erro. Não repita o mesmo erro. Veja para 2015, veja o que você errou e tente não repetir em 2016. Na segunda vez que Josué, então, primeira vez ele foi derrotado. Na segunda vez que ele vai fazer o enfrentamento lá em Ai, ele segue todas as orientações de Deus, não cometendo o mesmo erro.
Você pode ver isso a partir do capítulo 7 inteiro. Você vai ver Josué voltando e ele entra em Ai e conquista Ai, mas ele entende que deveria levar mais homens, ele entende que deveria ir debaixo da orientação de Deus. Ele não repetiu o mesmo erro. Talvez aqui seja uma grande lição para a gente. Veja como é que você tem fracassado e não repita os fracassos da sua vida. Tente mudar para 2016. Essa lição é uma lição muito importante agora. Não importa quão grande foi o seu fracasso, é possível levantar de novo. Foi isso que Deus disse para Josué: levanta-te. Não importa que você foi derrotado de forma vergonhosa, levanta-te. É maravilhoso a gente saber que o nosso Deus é o Deus que nos dá sempre uma chance. Sempre uma chance. Eu falava isso para um pai, não desta igreja, que teve o seu filho internado numa clínica por causa de dependência de crack. E eu disse para o pai justamente isso. Sempre que preciso for, nas recaídas do seu filho, levante não só sua cabeça, mas levante a cabeça dele. O cair é humano, mas o levantar é de Deus. Lembre sempre disso. Você não precisa ficar no chão, na lona. Deus te levanta. Deus te soergue e diz assim: vai, prossegue. Recuperar o tempo perdido é doloroso e custa caro. A desobediência, no caso de Acã, gerou uma situação constrangedora. O povo teve que passar pelo desgosto amargo da derrota e o doloroso processo de julgamento até a condenação do culpado. E a grande lição que a gente aprende é que os nossos erros custam caro. Nossos erros custam muito caro. Às vezes eles afetam a gente, às vezes afetam a outros. Então cuidado, pai de família, esposa, mãe, filhos. Os nossos erros custam muito caro. Aprenda com eles, não os repita. Acho que é uma das lições que a gente aprende nessa história de Josué, quando ele tenta invadir a cidade de Ai e derrotar os amorreus. Agora é possível recuperar o tempo perdido, ainda que seja doloroso. É possível, com a graça de Deus, a gente recobrar a alegria, mesmo tendo errado, e errado feio, e tendo alto custo esse erro. Pensa comigo. A graça de Deus nos faculta a condição de recomeçarmos e recomeçarmos bem. A gente cantou um cântico hoje maravilhoso. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Esse cântico eu canto desde a minha conversão e é uma pura verdade, não é? Os nossos erros não podem tirar a nossa alegria. Os nossos fracassos não podem tirar o gozo do que é viver com Deus, porque Deus nos ensina nos fracassos, Ele nos treina, Ele nos disciplina. Os fracassos estão dentro dos propósitos divinos, para equipar você, para treinar você, para disciplinar você. E por fim, renove a sua aliança com Deus periodicamente. Renove sua aliança com Deus periodicamente. Uma das coisas mais fantásticas que a gente encontra no texto é o reconhecimento de Josué em renovar a aliança com Deus depois da vitória contra Ai. Sempre é tempo de renovar nossa aliança com Deus. Todos passamos por situações que podem nos afastar da presença dele. Josué
depois que resolve ir novamente, agora debaixo da orientação de Deus, invadir Ai, lutar contra aquele povo, ele vence o povo e ele relembra as bênçãos de Deus, as maldições de Deus e renova a sua aliança com Deus, renova o compromisso com Deus. Nessas férias eu estive conversando com casais que não eram desta igreja, que eram até de outros lugares, e falavam com eles que a palavra casamento não deveria ser no singular, porque não existe um só casamento. Eu estou falando entre os mesmos cônjuges. Está claro isso, não? Hein? Os mesmos cônjuges deveriam aprender a casarem-se mais de uma vez, porque tudo muda. Os nossos sentimentos amadurecem, modificam. E a gente tem que casar de novo. Tem que fazer um novo contrato. Tem que sentar e dizer o que está bom, o que não está bom, o que me faz feliz, o que me faz triste. E casar de novo, só que com a mesma pessoa. Isso é que é importante. Não precisa mudar de pessoa, não. Porque é tudo farinha do mesmo saco. Tá certo? Infelizmente, o ser humano, o coração dele é corrompido, é caído, é pecaminoso, né? Não muda. Renova o contrato, faz um novo contrato, rasga aquele contrato que você fez que já tem 40 anos de casado. Rasga aquele contrato que você já fez há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 15 anos atrás, e refaz um novo contrato de vida conjugal. Casa de novo com a mesma pessoa. Contraia um novo matrimônio com seu marido, com a sua esposa, a fim de ser mais feliz do que você já foi. Eu fico pensando que essa é a nossa vida com Deus. Josué, ele refez a aliança dele com o povo diante de Deus. Eu acho que nesta noite a gente pode fazer isto. A gente pode renovar a nossa aliança com Deus. Eu não sei se você percebe Cristo em tudo isso que eu falei aqui. Eu acho que não, porque eu também, de forma proposital, não falei de Jesus. Mas se você for ver essa história de tirar o povo preso do Egito, de levar para a terra prometida, era tudo que Deus estava fazendo para preparar as famílias para a chegada de Jesus. Deus estava cuidando de um povo, para desse povo tirar uma Maria e um José, onde Jesus nasceria. Veja, toda essa história era para mostrar que o povo de Deus seria vencedor até a vinda do filho dele, que o povo dele não estaria e nem ficaria derrotado, porque se assim o fosse, não teria como Jesus nascer da descendência de Abraão. Então Deus vai conduzindo o povo dele, às vezes com derrotas, mas Deus dizendo assim: levanta-te e dá vitória, porque Deus tem um propósito. O propósito era que Josué, como um mediador do pacto, aquele que iria conduzir o pacto na época dele, ele haveria de preservar o povo de Deus. O povo de Deus haveria de enfrentar a cidade de Ai, vencer a cidade de Ai, se estabelecer em toda a Palestina e ali preservar a lei de Deus, preservar o povo da aliança, do pacto de Deus com Abraão, que de Abraão viria o Messias que abençoaria todas as nações da terra. E foi assim. Essa história de Josué, ela não está solta na Bíblia. Ela é um exemplo claro do quanto que Deus cumpre
os seus planos na vida do seu povo, ainda que tenha derrotas, ainda que tenha fracassos. Deus vê ao longe. E foi isso que a gente aprendeu no texto, com essa história de Josué, de Acã, das derrotas e das vitórias. Eu quero fazer um desafio para você. Jesus está presente aqui no nosso meio. Ele é o nosso Redentor, é aquele que morreu por nós, é aquele que veio desse povo que Deus preserva e dá a vitória sobre os amorreus lá na cidade de Ai. Deus é esse ser que é capaz de fazer forte o derrotado. Eu quero dizer nesta noite que em 2016 Deus deseja que eu e você a gente renove a aliança com Ele, porque é o Deus que tem vitórias para a gente, mas que a gente não pode deixar de aprender com as derrotas, e elas são muitas, mas Deus também tem reservado vitórias para a vida do seu povo. Então, feche os seus olhos, a gente vai orar, a gente vai falar com Deus. Eu quero que você tenha alguns momentos a sós com Deus. Quem sabe nesta noite você vai dizer assim: Senhor, em 2015 foram tantos erros na minha vida, derrotas, fracassos. Me ajuda a aprender, me ajuda a renovar a minha aliança contigo, o meu compromisso contigo, de não alimentar no meu coração o que Acã alimentou, de colocar coisas na minha vida que me trazem fracassos, nem na minha família. Acho que é o momento de você chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, eu quero renovar o meu compromisso contigo, quero aprender com as minhas derrotas, com os meus fracassos, e quero que 2016 seja um ano onde eu tenha renovado a minha aliança, renovado o meu compromisso contigo, a minha vida contigo. Eu quero viver mais perto do Senhor, mais próximo do Senhor, mais obediente ao meu Deus, mais crente, mais fervoroso, mais dedicado, mais consagrado. Acho que é um momento, a gente está no início de 2016, é um momento para a gente renovar a aliança com Deus. Senhor, Tu conheces cada vida aqui presente, Tu sabes das derrotas e dos fracassos de 2015, mas Tu mesmo manda a gente levantar a cabeça, dizendo: levanta-te. Que não haja ninguém deste santuário prostrado, sem esperança, derrotado antes mesmo de começar o ano, mas que o Teu Espírito levante cada vida, encha-lhes de esperança, de fé, de certeza que o Senhor está com cada um de nós. Não nos permita ficarmos entregues e derrotados por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, mas ajuda-nos e nos torna cristãos mais fervorosos, mais dedicados, mais consagrados. Abençoa a vida do Teu povo, visita cada pessoa aqui presente nesta noite, restaura as vidas, que cada um de nós renove o nosso compromisso, o nosso pacto com o Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Querem ver o final da história? Abra sua Bíblia em Josué 8, por favor.
Não vou começar outro sermão. Só quero mostrar para vocês como é que terminou isso antes de impetrar a bênção, porque é uma história maravilhosa. Josué 8 diz assim, versículo 1: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te e sobe a Ai. E olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Aí Josué se levantou, olha a maravilha, e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué quantas pessoas agora? Não é? 30.000 homens. Maravilha, né? Foi uma vitória tremenda. Agora veja, no capítulo 8, versículo 30, dá para colocar aí, Gabriel? 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servos do Senhor, ordenaram aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não manejar instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado, ao lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Josué fez uma limpeza, uma consagração total, fez o povo renovar a aliança diante das vitórias de Deus. Pense nisso. Vamos ficar de pé e vamos receber a bênção. Levanta-te. Deus não quer ninguém deitado. Você só pode deitar com aquele cochilo gostoso, domingo depois do almoço, né? Esse você pode. Agora, quando você chegar em casa, deita no sofá, vai assistir o Fantástico, tal, aquelas coisas todas. Você pode. Mas você não pode ficar deitado por causa das derrotas. Você tem que levantar, aprender com elas, renovar sua aliança com Deus, seguir em frente. Deus tem vitória para você. Ele tem vitória para o seu povo. Ele teve vitória para Josué. Essa vitória também nos é prometida, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, não permitas que a gente menospreze o inimigo das nossas almas, Satanás, o demônio. Não permitas que a gente menospreze o próprio mundo, nem a nós mesmos com as nossas inclinações pecaminosas. Não permitas que a gente cobice as coisas que não são do teu agrado. E hoje à noite a gente tem aprendido com as nossas derrotas
que à luz dessa história de Josué, a gente possa levantar, não querer errar nas mesmas coisas, fazer os enfrentamentos, e no ano de 2016, sermos cristãos vitoriosos. Aplica isto ao Espírito Santo na vida de cada pessoa aqui, que no decorrer desta semana, cada um de nós deseja a vitória, o êxito na tua presença, em nome de Cristo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, o consolo do Divino Espírito sejam com todos vocês, agora e para sempre.